Bem-vindas ao nosso podcast. Hoje o episódio tem um título que talvez tenha chamado sua atenção, Escute no Puerpério ou em outros momentos de tempestade. A gente vai falar sobre puerpério. Eu estou me preparando, inclusive, para o meu terceiro puerpério, que vai começar a qualquer momento. Estou com 36 semanas de neném, já não aguento mais. Eu já tô assim, pelo amor de Deus, bem cedo. Mas a gente chamou uma convidada super especial para esse momento, que é cheia de sabedoria para dividir com a gente. É a Prisca, ela é esposa do Luiz, mãe do Azaf, escritora, teóloga, professora da Bíblia. Fundou o TPM, Teologia para Mulheres, e a Academia Teológica, onde forma mulheres no conhecimento do Senhor. Ela oferece diversos cursos legais, eu quero fazer inclusive vários. Tem um de Mulheres na Reforma que eu dou de Tá de olho. olho, né, Mari? Tem também, ela ensina também a estudar a Bíblia pelo método indutivo, tem devocionais incríveis, um e-book muito legal que a gente usou de inspiração para o papo de hoje. Enfim, estamos em ótimas mãos. Bem-vinda, Prisca. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com você, prazer estar aqui com você também, Andressa. E acho que vai ser uma ótima conversa, vai ser um papo super gostoso. E, bom, para quem não me conhece, então eu sou Prisca Alessa Mendonça, sou casada com o Luiz. Somos casados há 3 anos, temos o Azaf, um rapazinho de 2 anos cheio de energia. E pela graça de Deus, né, através da maternidade, o Senhor tem me ensinado tanto, me feito crescer muito. E Mari mencionou aí o e-book, né, Maternidade Ordinária, que foi justamente fruto desses aprendizados que o Senhor tem trazido. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo super gostoso. Ai, que delícia, Prisca. Tava falando com a Marina, a gente tá com o coração mesmo cheio de expectativa para tudo que o Senhor vai trazer, né, e falar por meio da sua vida e dessa conversa. Então, obrigada mais uma vez. Imagina, é um Pois prazer. E hoje, pessoal, então a gente quer conversar com vocês, talvez com aquela mãe que está passando por um momento difícil, um momento, sei lá, de uma tempestade, de um estresse, seja um pós-parto, seja educação dos nossos filhos, que também pode ser bem desafiadora, né? Um momento importante na nossa área profissional, seja no trabalho, né? O cuidado do nosso lar, casamento, autorrealização, são tantas áreas da nossa vida que às vezes a gente pode se encontrar nesse momento, né, de tempestade. E a gente queria conversar com você, Prisca, e oferecer como se fosse uma mão amiga mesmo, para quem está nos ouvindo, né? Da parte do Senhor, com sabedoria, com acolhimento, tudo focado na palavra do Senhor, né? E a Mara até mencionou, né, e você também, do e-book Maternidade Ordinária, e você fala um pouco sobre esses assuntos, e a primeira pergunta que a gente queria fazer para você, para a gente começar esse papo, é como foi seu puerpério? Conta pra gente, assim, como foi receber o Azaf, ganhar o Azaf e se adaptar nessa nova fase, nova rotina, novas funções. Compartilha com a gente um pouquinho. Ah, legal. Assim, o puerpério para mim foi cheio de expectativa, né? Porque primeiro filho a gente ouve falar muita coisa, né? Cada mulher tem uma experiência muito singular, então algumas já, né? Algumas tiveram experiências ruins e com as redes sociais a gente tem acesso a tudo, né? Então você vai com aquele medo, como vai ser o meu, né? Vai ser bom, vai ser ruim? Mas eu acho que algo que me ajudou muito foi realmente contar com a graça de Deus nesse processo. Eu nunca vou esquecer, assim, a primeira noite com a Zaf em casa foi o meu batismo. Foi meu batismo na maternidade, porque até então eu acho que a ficha ainda não tinha caído, então os hormônios, né, aflorados ali. E eu lembro que ele acordou, né, várias vezes à noite e tal. E aí aí era umas 6 da manhã, eu acordei, continuei deitada na cama e aí eu comecei a chorar, sabe assim, chorar. Eu falei assim, meu Deus, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Minha vida mudou pra sempre. Eu acho que ali caiu a ficha, sabe? Mas foi muito bom. E ao mesmo tempo que eu me senti assim, muito agraciada, né, por esse presente que é a maternidade, eu me senti assim, insegura, amedrontada, de meu Deus, né, e agora? A gente se acostuma, né, principalmente assim,
quando vem o primeiro filho, antes do primeiro filho, casalzinho, né, nós tínhamos menos de 3 anos de casados, então a gente tinha a nossa vidinha, a nossa rotininha quadradinha, bonitinha, né, eu tinha os meus horários, então eu tinha flexibilidade, acordava, tinha meu tempo para fazer devocional, fazer as coisas no meu ritmo. E ali eu percebi que naquele momento eu teria alguém ditando a minha rotina. E aquilo me deixou tão Muda assim muito, né? angustiada. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser a minha vida, né? Perdi o controle que eu nunca tive, né? Só na minha cabeça. Mas, e aí eu falei, poxa vida, como vai ser? Mas graças a Deus, eu acho que esse choque inicial foi muito bom, porque me ajudou a ir buscando esse trilho, sabe? Encontrando um trilho que fosse saudável. Então, por mais difíceis, né, que fossem os dias, né, a rotina, eu sempre tentei levar os meus dias de puerpério com bastante leveza, né? Então, não me cobrando demais, tentando fazer o melhor que eu podia, usando a sabedoria no melhor que eu podia, mas não sucumbindo, sabe, a um ideal, ou não sucumbindo ao momento, né? Eu aprendi que as minhas emoções são momentâneas, eu não posso deixar que elas me controlem. Então, ter esse controle, né? Buscar esse controle em relação às emoções e buscar ser o mais realista possível me ajudou muito, né? Me ajudou muito. Muito bom. E assim, entender que cada puerpério é único, né? Então, porque às vezes a gente fica, nossa, o bebê da outra mulher, meu Deus, ele é tão maravilhoso, ele não dá trabalho, ai, o meu bebê, eu tô fazendo tudo errado. Então, eu escolhi viver o meu momento, né? Abraçar o meu momento, é o que eu gosto muito de falar, né? A gente precisa abraçar o nosso momento, abraçar a nossa realidade. E encontrar a graça de Deus ali, nesse contexto. Muito bom. É isso aí. Eu tenho uma frase que você escreveu no seu e-book me marcou. Você escreveu assim: a bênção do Senhor é muito mais larga do que ousamos imaginar, muito mais profunda do que as limitações de nossa mente. A bênção do Senhor é tão grandiosa que, por vezes, pode ser esmagadora, assustadora e sacrificial, mas é sempre graciosa. E eu achei assim interessante que você botou essa dualidade da maternidade, né? Que é super maravilhoso, é incrível, é a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus, minha vida acabou, eu nunca mais vou ter o que eu tinha antes, eu não vou dar conta, essas crianças estão sugando tudo de mim, não tá sobrando nada, eu tô vazia no final do dia, sabe? Essa sensação. E é aquela coisa de, né, querer sair correndo e levar os filhos junto, né? É muito. E assim, e são momentos, né? Porque eu lembro que assim, o puerpério tem aqueles momentos que você tá olhando para aquele neném recém-nascido e pensando, nossa, é o amor da minha vida, esse é o melhor momento. A criança não tá nem focando em você, porque ela nem foca aí no olhar, ela não faz nada, mas você olha e fala: esse é o bebê mais lindo, genial, inteligente que o mundo já viu. E você tá assim, apaixonado, né? Mas ao mesmo tempo, no mesmo dia, às vezes 2 minutos depois, você tá chorando e pensando: o que que eu fiz na minha vida, onde eu fui amarrar meu burrinho, né? E agora não tem mais volta. E aí você sente isso e logo vem a culpa por estar sentindo isso, Sim. né? E aí você estava falando de emoções. Então, o que que você diria pra gente assim? O que que a gente faz com essas emoções no puerpério, sabe? Como é que a gente equilibra isso? O que que a Bíblia diz sobre isso? O que que a gente pode é, fazer, assim, como cristãs, se apoiando em Cristo, né? Para não deixar essas emoções tomarem conta da gente e deixarem a maternidade pesada e o puerpério, que é uma fase gostosa, pesada e Sim, depressiva até, solitária, né? Cheia de medo. sim. O que que você diria? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, e principalmente no puerpério, mas que eu tenho trazido, né, pra minha vida sempre, é aprender a lidar com as minhas emoções. Acho que nós cristãos, né, de alguma forma nós aprendemos meio que a afogar as nossas emoções, a silenciar as nossas emoções, né, a não dar lugar às nossas emoções. E aí, nisso, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ter as nossas emoções redimidas.
Então, quando nós olhamos para Cristo, né, Cristo foi plenamente humano, a gente vê as emoções atuantes no Senhor, né? Sim. Ele, ele chorou, ele se alegrou, ele se irou, ele se sentiu sozinho, ele foi intenso, né, em suas emoções e, e ao mesmo tempo ele foi santo. Então, as emoções que acompanham a maternidade, especialmente o puerpério, elas fazem parte, porque Deus nos fez com emoções. E Ele sabia exatamente como nós nos sentiríamos no puerpério, quando nosso filho, né, fizesse uma birra, quando, enfim, se tornasse um adolescente e tivesse uma fase aí mais difícil, mais desafiadora. Então, diante dessas emoções, a quem nós precisamos recorrer? Ao Senhor. Então, em vez de nós negarmos as nossas emoções, nós sentarmos e nos sentirmos culpadas por sentir essas emoções, eu acho que o melhor caminho que nós temos é justamente levar as nossas emoções a Deus. Então, uma coisa que eu aprendi é orar acerca das minhas emoções. Quando esse ano eu li os Salmos, né? A gente até fez um devocional em Salmos e foi muito bom, porque esse devocional me lembrou mais uma vez de que quando nós olhamos os Salmos, nós vemos os salmistas ali derramando suas emoções diante de Deus. Eles não se envergonhavam de falar para Deus o que eles estavam sentindo. E eu acho que é muito importante, especialmente no puerpério, mas em todas as nossas fases, né? Nós precisamos ir a Deus por inteiro. Não ir a Deus somente com o nosso espírito, mas ir com o nosso coração. Então, eu tive momentos de chorar desesperadamente diante de Deus, né? Aquele choro de mãe, né? O choro no chuveiro. Onde as lágrimas Quem não parecem nunca, tão né, importantes. Então, eu tive esses momentos de chorar desesperadamente no chuveiro. Eu tive momentos de falar para Deus que eu estava me sentindo um fracasso, que eu estava me sentindo mal, que eu achava que eu não estava conseguindo, que eu estava me sentindo solitária, cansada. Então, eu nunca escondi de Deus as minhas emoções. Eu tive momentos de raiva, e às vezes é tão difícil, né, como mães, de admitir isso. Nossa, eu tô com raiva de um bebezinho tão pequenininho, mas ele é um pitoquinho, ele não fez nada, ele não é o culpado. Mas se eu estou sentindo isso, e Deus sabe que eu estou sentindo isso, então eu vou levar os meus sentimentos a Deus e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Me ajude a lidar com esse sentimento, né? Que ele não me defina, que as minhas atitudes não sejam definidas por essas emoções, mas que eu possa confiar. Então, quando a gente vai por inteiro a Deus, a gente leva as nossas emoções a Ele. Então, nós temos a oportunidade de ter, primeiro, de desaguarmos em Deus, porque se a gente tiver que desaguar em alguém, que seja no Senhor, né? Então, isso é muito importante. E também de ouvir Deus realmente tratando das nossas emoções, falando ao nosso coração, sabe, aliviando, sabe, se aquelas emoções que às vezes estão ali quase transbordando, né, que a gente não sabe para onde correr, porque a gente tem aquele ideal, não, sendo mãe, eu tenho que ser assim. Eu não posso sentir assim, eu não posso sentir assado, mas nós somos humanas. Antes de sermos mães, nós somos filhas de Deus, né? E Deus sabe como nós somos. E Ele tem braços abertos para acolher os nossos sentimentos, para falar ao nosso coração. Então, acho que a gente não pode perder a oportunidade de levar as nossas emoções a Deus. Sem medo, sabe? Sem esse peso, né? A sociedade, nós mesmas, as pessoas já trazem esse peso de culpa, né? De cobrança, mas Deus não nos cobra. Deus não coloca esse peso sobre nós. Então, se tem alguém que vai nos entender, que vai nos aceitar, apesar de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todo o peso, é Deus e é para Ele que nós temos que correr. Então, eu acho que isso nos ajuda muito, né? A lidar com as nossas emoções. Em oração, não ter medo. Falar, rasgar o verbo aí diante de Deus, porque Ele aguenta. Ele aguenta o tranco das nossas emoções. Amém. Achei muito, muito legal, muito interessante você ter falado, estava estudando, né, os Salmos, eu vi inclusive o material que vocês fizeram também. E lá na nossa igreja a gente também está estudando os Salmos. Ai, que legal. E tem sido muito legal e eu tô aprendendo muito de uma forma como... Olha que eu nasci na igreja, né, gente? E assim, é impressionante como o Senhor, a palavra realmente é viva e eficaz, né? E toda vez que a gente se debruça nela,
coisas novas surgem. E uma das coisas que a gente estava estudando era essa honestidade do salmista, né? Que você ele rasga, ele não mede palavras. Ele fala que, Senhor, eu queria que morresse, eu queria que meu inimigo morresse. Esmaga a A gente sabe cabeça. que a gente não deve matar, a gente sabe que a gente não deve. Mas no coração, o que tá aqui dentro é raiva, é um desejo de vingança. Sim. Mas é o que você falou, pra quem que você vai levar isso? Uhum. Né? Você não vai fazer isso com uma pessoa, né? Em nome de Jesus, a gente espera. Não, e ele Você nunca pode levar faz. isso. Ele bota isso diante de Deus, do tipo, É Deus, o isso. Senhor que faça a justiça aí. Entendeu? Ele não vai fazer a Exato, justiça ele pelas leva. próprias mãos. Isso, assim, mesmo que ele queira, né? Mesmo Mas que ele ele- sabe que isso não é o caminho. Mas Sim. ele sabe pra quem ele pode falar o desejo ruim, o podre do coração que tá aqui dentro, aí da mente. Ele sabe pra quem que ele pode levar. E é o que você também comentou, por isso que às vezes a gente não encontra esse ambiente, que às vezes até falar pra uma amiga é difícil falar. Sim. Tô com raiva do meu filho. Entendeu? Eu queria amassar. Ou até pro marido, que faz toda, né, tem toda boa vontade de escutar, mas às vezes você fala, e ele responde assim, mas então, não fica triste não. Aí você pensa, Vai dar tudo certo. pronto, essa é a solução, não ficar triste, Respira. perfeito, Eu não pensei. resolveu o meu problema. Eles pensam de um jeito diferente, né, gente? Sim, Pessoas muito mais totalmente. práticas. Sim, Não funciona. Isso é muito maravilhoso saber que a gente tem uma pessoa que, primeiro, se a gente tentar medir palavras e dar uma mascarada, ele sabe que não é assim, ele já sabe, né? Então a gente tem uma pessoa que sabe o que tá passando aqui dentro, do jeito que tá, e é o único que pode transformar, né? Sim. À medida, às vezes, quando a gente fala, que a gente põe pra fora, é quando o Espírito começa a trabalhar, e no Salmo você vê isso, o salmista muitas vezes começa rasgando, mas termina, Senhor, mas eu te louvo, porque não existe ninguém como o Senhor é minha rocha, meu escudo, parece que termina mais leve. Gente, qual o poder de você fazer uma oração sincera, né? Você depositar nos pés de Jesus. Amém, glória a Deus, amei esse papo, gente. Mas ó, não acabou, temos mais perguntas. Sim. Prisca, tendo um dos capítulos também desse livro, né, de maternidade ordinária, que a gente tá focando mais, tem um título que fala assim, mães cansadas precisam cultuar. A gente achou muito legal, porque talvez o esperado fosse, mães cansadas precisam descansar. Mães cansadas precisam tomar um bom banho. Mães cansadas precisam de mais ajuda. Claro que a gente não tá negando, né, que, ok, mães cansadas precisam disso. Mas chamou muito a nossa atenção, que talvez o mais importante seja cultuar. E aí eu queria pedir para você trabalhar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. E o que você quis dizer com cultuar? É ir num domingo, ter o seu tempo devocional, assim, né, meninas e meninos, né, todo mundo tá nos ouvindo. A gente estimula vocês a adquirirem, né, o material, mas assim, se você puder, Prisca, dá uma pincelada pra gente também, qual foi a intenção do coração com essa frase, com esse capítulo. Legal. Então, a ideia desse capítulo realmente é tocar, porque eu sei que essa é uma dor para as mães, principalmente as mães com crianças pequenas. A gente às vezes vem de uma jornada semanal intensa, né, super cansativa, com filho e tal. Chega final de semana, às vezes chega domingo, você fala assim, ai, tudo que eu queria era descansar, né? Tudo que eu preciso é descansar e ficar em casa, meu Deus, ter o meu tempo. Mas é nesse cansaço, é justamente nesse cansaço que nós mais precisamos cultuar. Porque às vezes a gente encara ir pra igreja como, ai, mais um trabalho, mais uma tarefa, mais uma demanda da minha semana. Mas que, na verdade, cultuar é o descanso para as nossas almas. Por mais que seja caótico, né? O domingo ali arruma criança e vai e faz mochila, lanche, tudo. Todo Atrapalha a pacote que a soneca. gente sabe. Pensa em soneca, né? Que é, principalmente assim, quando tem um filho, né? O primeiro filho é aquela coisa, né? Meu Deus, vai desandar toda a soneca. Tá tudo certinho. Aí a gente fica até com medo de ir pra igreja, porque vai estragar o horário da soneca, né? Então, tem todos esses medos, todas essas preocupações. Mas que a gente precisa encarar o domingo como um descanso, o culto como um descanso para as nossas almas. Porque o cansaço não é meramente físico. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão gracioso que o renovo espiritual que nós recebemos no domingo, por estarmos em comunhão, ele afeta até o nosso corpo.
Ele nos dá uma nova disposição, ele nos dá um novo gás para a gente começar mais uma semana. Então a solução essencial para nós não é ficar em casa no domingo curtindo ali a nossa preguicinha, o nosso tempo, mas realmente é buscar esse renovo, buscar esse descanso em comunhão com a igreja, cantando, louvando, tendo esse tempo de palavra, por mais que eu nem talvez eu nem consiga, né, com um bebê ali no colo, prestar muita atenção, mas é o Espírito que aplica. O Espírito aplica lá no nosso íntimo, né? E ele faz com que aquelas, até mesmo as migalhinhas que caem da mesa do Senhor, né? Elas nos alimentem, né? E sejam o suficiente para nós, para as nossas almas. Então a ideia é nessa perspectiva, né, de que o culto ele também é um descanso para as nossas almas, ele é um banquete, a gente deve encarar o culto como um descanso para nós, uma necessidade realmente. E também é nesse fato de que nós não devemos colocar o culto como, poxa, mais uma atividade na minha rotina, que vai desajustar aqui a nossa logística. Não. Quanto mais cansados nós estivermos, na verdade, é aí que mais nós precisamos cultuar. Porque é ali de onde virá o nosso socorro, né? De onde virá o nosso renovo. A graça do Senhor é abundante. Deus não erra, né? Às vezes a gente quer achar as nossas próprias soluções, mas Deus já nos deu as soluções. E quando a gente se submete às soluções dele, para de tentar fazer na força do nosso braço, nós só temos bênçãos para colher disso, né? Deus realmente derrama abundantemente sobre nós e isso é maravilhoso. Então, sim, né? Apesar do cansaço, nós precisamos cultuar. E é por causa do cansaço que nós precisamos ainda mais, né? Cultuar. E é interessante assim, e que você fala de ir ao culto na igreja, não assim, vou só assistir um culto online aqui, ou fazer um culto doméstico aqui. Sim, Mas quando você vai ao culto em comunidade ali com a sua igreja, você tem o apoio dos seus irmãos, que também te ajudam nesse descanso. Então, eu até estimulo as mães, e eu sei que se for seu primeiro filho, ele for muito pequenininho, talvez você fale, não, de jeito nenhum, não tem coragem não, meu bebê vai ficar aqui. Mas eu te estimulo a dar esse neném para aquela avó, entendeu? Talvez não seja a sua mãe nem sua sogra, mas sabe aquela senhorinha na igreja que tá doida pra pegar um bebê, que não pega um bebê há anos, e que fica doida sorrindo pro seu filho o culto inteiro? Então, entrega o neném ali e vai prestar atenção, entendeu? Vai levantar as mãos na hora do louvor, se o bebê ficar de boa, né? Aproveita isso. Verdade. Você tá dando uma oportunidade pra ela te servir, pra ela amar o seu filho ser amado por outra pessoa. E você pode descansar um pouquinho também. E a outra coisa que eu fiquei pensando aqui quando você tava falando das migalhinhas, é que se a gente deixa de ir ao culto, a gente deixa de ceiar, né? Com certeza. E isso não é só um detalhe. É algo fundamental que o Senhor mandou a gente fazer, que é um descanso para nossas almas e um alimento, né? A gente não enche a barriga de pão, é só um pedacinho, mas é um alimento para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração. É um momento importantíssimo de confissão, de olhar o nosso próprio coração, né? E muitas mães ficam muito tempo sem ceiar no puerpério. E eu acho que isso é tão prejudicial pra gente. Acho que é um tiro no pé. E a comunhão, sim. Essa questão que você mencionou, né, da comunhão. Porque, assim, é na comunhão dos santos, né, que Deus derrama as suas bênçãos. Então, às vezes, a gente fala, não, mas na minha igreja tem um culto online, eu vou ficar aqui, vou receber a palavra. Mas o culto não é só a palavra que você ouve, é justamente a comunhão. É estar junto, cantar junto, sabe? É você receber através de outros irmãos, entende? Porque a gente tem aquela noção, não, eu recebo a palavra através do pastor e pronto, não. Mas não é só o pastor que está ali servindo. Cada cristão, cada um dos santos está servindo através da sua voz, ao cantar, ao orar, através de um abraço, através de como você está. Às vezes a gente se priva
de participar desse momento, de receber esse serviço dos nossos irmãos, né? Priva de receber esses braços. A nossa igreja é uma igreja pequena ainda, né? A gente tem os nossos 40 membros, mais ou menos. E eu acho tão legal que às vezes os domingos você olha, não tem um bebê no colo da sua mãe, sabe? Eles estão todos assim, espalhados nos colos, revezando. Aí tem a mãe que tem a criança maiorzinha, pega o bebezinho menorzinho. Então, assim, é muito legal ver isso, porque Muito é legal. realmente essa cultura de serviço, né? Eu vou ao culto para servir, para auxiliar. E como é bom, sabe? Exato. Como isso é bom. É, é renovador. E às vezes, né, você vai e fala assim, nossa, mas meu bebê. Ainda, a gente às vezes fica com dó dos nossos filhos, né? Ai, mas ele é tão pequenininho. Ai, mas o barulho. Mas não sei o quê. E a gente fica poupando eles. Mas é uma graça, gente. Se Deus, que é o criador do seu bebezinho, né? Ele ordena que os filhos sejam levados ao culto público, ao momento da comunhão do povo de Deus. Ele não sabe melhor do que o médico que diz que não, tem que ficar lá 1 ano em casa, sem sair. Não, gente. A gente tem que confiar na graça de Deus. Eu lembro a primeira vez que eu levei o Azaf no culto, né? Fiquei, ai meu Deus, eu não quero nem ver o que vai ser depois desse culto, né? Morrendo de medo. Mas foi tão bom, sabe? Recebeu o abraço, o acolhimento, e ele ficou lá todo, né? E foi tão bom para nós, foi bom pro meu coração, foi assim, foi um bálsamo. Então a gente não pode se privar, e nem privar os nossos filhos dessa graça, né? Então, às vezes eu tô tão cansada que você não tem forças para ir, mas pensa assim, poxa, eu não vou privar o meu filho, né? Tem um texto que eu escrevi, acho que esse texto tá até no e-book, que é A Infância Só Tem 624 Domingos. Olha só, são 624 domingos que a infância tem. Então, poxa, a gente tem que aproveitar cada domingo que a gente pode levar os nossos filhos à igreja. Passa rápido, passa tão rápido. Então, se a gente olha com essa perspectiva de, poxa, tô cansada, mas eu preciso levar o meu filho para cultuar também. Ele também, não é uma necessidade só minha, é uma necessidade dele. Ai, mas ele é um bebezinho, nem entende. Mas é a bênção do Senhor sobre a vida dele. Eu não vou privá-lo disso, né? Então, ter esse olhar é importante. Exatamente, a gente tá criando um hábito, né? A gente tá educando, inclusive, nisso, ensinando. Exato. O que é importante pra nós, né? E eu acho que não tem nada melhor quando nosso filho cresce um pouquinho e a gente fala, hoje é domingo, é dia, e aí a criança fala, do Senhor, da igreja, super feliz e animado, morrendo de vontade de estar lá. Fala, gente, valeu a pena, sabe? Vale a pena. E em nome de Jesus valerá a pena, né? Até eles terem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, né? Serem alcançados mesmo e terem a salvação. E começa desde pequenininho, né? Assim, se nós tivermos essa oportunidade, né? Que bênção, então vamos aproveitar mesmo. Sim. É lindo ver eles amando a igreja, né? Aqui em casa é assim. Ele diz, mamãe, igreja. Não sabe distinguir ainda, né? Sábado, domingo, mas quando ele vê que tá todo mundo em casa, ele já pensa que é o dia de ir pra igreja. Não, o E aí Aurélio... ele pede. Nossa, é muito legal. É muito fofo. Eu lembro que quando a Aurélia tinha uns 2 aninhos, e o Martim era bebezinho ainda, aí eu tava muito cansada um dia e falei, olha, vai lá, vai você e seu pai, eu vou ficar em casa com o Martim e descansar um pouquinho. Não, mamãe, vamos pro culto, é bom louvar, mamãe. Vai ficar aqui, gente. Louvar é tão bom. Ele falando assim, dando uma bronca. Aí eu, tá bom, Aurélio, tu tem razão. Não tenho nenhuma desculpa, o que dizer, né? O que dizer? Tá bom, deixa eu ir colocar minha roupa. E eu botei a roupa, Ensinou, peguei já o era. neném e fomos pra igreja. Com 2 anos, né? Espero que ele continue puxando a minha orelha até o fim da vida. Isso mesmo, entendeu? isso mesmo. Não me deixa. Amém. A gente faz um esforço pra manter eles no caminho e eles têm que devolver também quando eles forem grandes. Com certeza. Tem que comer desse fruto, né? Muito legal. Mas assim, ainda sobre cansaço, porque a gente falou sobre
as emoções, tristeza, solidão, né, derramar isso diante de Deus e tudo mais, o cansaço que a gente vai combater ali no domingo, dia do Senhor, dia de descanso. Mas o que a gente pode fazer também para com o cansaço diário mesmo, sabe? Que a gente tem às vezes às vezes não, né? Sempre no puerpério e por toda a vida de mãe, essa Gostei sensação desse às de. vezes, Mari. Tô muito otimista, né? É claro que tem fases que o cansaço é mais agudo. O puerpério é muito assim por causa da privação de sono, né? A privação de Sim. sono bate muito, é aquele cansaço físico, os seus hormônios, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para não ficar cansado demais, sabe? Essa exaustão terrível do puerpério. Existe alguma coisa que a gente pode fazer? Onde que a gente pode buscar descanso diário, entendeu? Tanto de forma prática quanto mais, assim, espiritual. O que você diria? Uma coisa que eu tenho falado bastante, né? Eu gosto muito dessa temática. É pensar, eu falo da teologia no ordinário, né? Que é essa teologia que ela é integral. Às vezes nós espiritualizamos tantas coisas que nós desprezamos o corpo, as outras áreas da nossa vida. Deus nos fez seres integrais. E Ele não só nos fez integrais, como Ele nos redime integralmente. Ele não despreza, Ele fala assim, ó, na eternidade vocês vão ser almas penadas, tá? Então não vai ter emoção, não vai ter corpo, não vai ter nada. Vai ser só o espírito ali andando, né? Não, Ele nos redime por completo. Então, eu acho que a base, o fundamento de tudo é realmente essa busca, né? Com o Senhor, a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção a Deus. E claro, no puerpério, vira tudo de cabeça para baixo, né? Porque você reaprende a ter uma vida de devoção a Deus. Porque antes você tinha um jeito de fazer. Então, eu, por exemplo, sempre fui muito sistemática. Então, era o meu tempo, aí eu colocava ali minha Bíblia, colocava minhas canetinhas, aí tinha um tempo, assim, pelo menos uma horinha ali, aí eu orava de olhinho fechado, depois de manhã eu não sei mais que orar de olho fechado, não. Se fechar o olho, dorme. Por exemplo, né, gente, orar de olho fechado, parece tão simples, mas ou tudo acontece, né? Tudo acontece. Exatamente. É numa fechada de olho, a casa vira do... O menino tá pendurado lá na janela já. Então... a gente vai readaptando, né, todo o nosso processo, até mesmo da nossa vida devocional. Então, às vezes não vai ser aquele tempo, não vão ser 15 minutos, às vezes vão ser menos, mas é importante, né, na medida que a gente tiver esse tempo, estabelecer mesmo, como parte da nossa rotina, sabe? Assim como eu tomo banho, assim como eu me alimento, tem um tempinho, sabe? Cada uma vai saber como encaixar, porque, gente, é realmente alimento, é renovo para nossa alma. Às vezes é tudo aquilo que você precisa naquele dia. E é incrível, eu falo que Deus tem uma graça especial com as mães, porque é incrível. É realmente assim, é só experimentando mesmo para saber como o Senhor fala, como Ele responde pontualmente nesses momentos que a gente tanto precisa. Então a gente precisa ir para a casa do pão, né, para que a gente receba o pão, para que a gente receba o alimento. Amém. E esse é o principal descanso. Mas outros descansos, então, trazendo para essa ideia que eu falei, né, de que nós somos seres integrais, é a gente saber realmente cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu, né? Então, cuidar do corpo. Muitas vezes eu me sentia muito cansada e eu aprendi que sair com meu filho, ter um momento ao ar livre, não era só para ele ter vitamina D, né? Só para ele tomar um sol. Era para mim também. Nossa, gente, como eu precisava. A gente só precisa sair, respirar fundo, tomar um solzinho na cara, sabe? Assim, ver outras pessoas, sabe? Isso basta, sabe? 15, 20 minutinhos ali, nossa, já nos renovam. Isso é muito bom. Então, acho que incluir isso na nossa rotina, né? Esse tempo de sair um pouquinho. Não fique enfurnada dentro de casa, sabe? Eu sei que a tentação, às vezes é essa. Às vezes, depois de uma noite difícil, a nossa vontade é ficar de pijama mesmo. Prostrado ali. Ai, Senhor, né? Se lamentando. Não.
Mas sabe, se levante mesmo, saia um pouquinho, tome um sol, né, se arrume minimamente o que der pra fazer, mas cuide de você nesse sentido. Então, isso é muito bom, né. Uma coisa que eu tentava fazer isso me ajudava bastante. Eu pegava eu tentava ao máximo sempre ter o meu momentinho ali de sentar na mesa pra tomar um cafezinho, sabe, assim, comer uma coisinha, sabe, era o meu momento de dignidade, eu tinha os meus momentos de dignidade, tomar café, tomar banho e, sabe, assim, pelo menos colocar uma roupinha mais ou menos ajeitada. Isso me ajudava. E eu encaro isso até hoje como um momento de descanso mesmo, sabe? São os escapes que a gente precisa. Porque é que nem quando você tá digitando alguma coisa, né? Aí você dá um ESC, né? Pra sair pra cancelar aquele movimento que você tá fazendo no computador. Eu falo que são os meus momentos de ESC, né? Então às vezes eu tô ali, né? Naquele modo de funcionamento. E essas pausas, assim, essa mudança de rota é o meu ESC, sabe? Tipo, o alívio. E aí me dá um gás pra continuar. Então a gente precisa valorizar isso, né? Porque descanso também é adoração. Trabalho é adoração, mas descanso também é adoração. E às vezes a gente negligencia isso, a gente tá ali pra servir, pra se entregar, né? Porque tem aquela coisa, não, maternidade é entrega, é doação. Sim, é mesmo. Mas quando nós descansamos, nós também estamos nos entregando e nos doando pra servir melhor, né? Pra estar com as nossas emoções mais bem trabalhadas, mais tranquilas. E uma outra coisa também, né? Queira que não, a gente tá nesse universo de redes sociais e tal. Gente, isso traz um cansaço mental e emocional É verdade. tão grande. E a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter muito cuidado. Então, estabelecer limites. E eu acho que, principalmente no puerpério, às vezes a fuga que a gente tem é o celular. Porque é a janela, né, que a gente encontra pra sair daquele momento tão caótico, tão cansado. Então a gente corre pro celular. Mas não deixar que seja assim, sabe? Então, várias vezes, às vezes eu pegava o Azaf, né, eu colocava uma música, pegava ele e ficava ali dançando com ele no colinho, sabe? Eram momentos tão bons, né? Eram momentos tão preciosos. Então a gente precisa criar esses momentos de respiro mesmo, sabe? Pra nós. E isso nos ajuda, né? Então eu costumo dizer que, às vezes, quando você se sente cansada, você precisa orar. Mas às vezes quando você se sente cansada, você precisa só dormir. E ambas as soluções são soluções espirituais, são soluções que vêm de Deus. Então a gente não pode desprezar uma coisa em detrimento da outra. Às vezes você tá cansada, mas se você não está dando ao seu corpo o que ele precisa. Então a gente precisa também ter esse cuidado, né? Tudo é espiritual. Quando você tá descansando, você também está sendo espiritual ali, você não tá sendo menos espiritual. Então ore sim, mas tire um cochilo também. Ótimo. Amei, muito bem. Gostei da frase que você falou, que descansar também é adorar, né? Sim, sim. Muito bom. Você falou das redes sociais, né? Uma das minhas dicas práticas, 2 dicas práticas. Uma é que eu, principalmente com o Instagram, eu percebi que mesmo seguindo poucas pessoas, mesmo botando limite de horário, todas essas coisas eu já fiz. Para muitas pessoas isso é suficiente, mas para mim tava muito intenso. Então o que eu faço? Todo dia no momento que eu preciso trabalhar, porque eu trabalho com Instagram, eu instalo o aplicativo, posto todo o que eu preciso postar de uma vez, respondo todo mundo que eu tenho que responder de uma vez e apago o aplicativo e agora amanhã. Sabe, gente, isso fez uma diferença no último mês e meio que eu tenho feito isso. Parece que assim, o peso saiu das minhas costas, sabe? O peso da comparação, o peso de ficar desejando um monte de coisas que eu não podia ter, sabe? Aquela oferta constante de vitrines de vidas e viagens e moda. Foi bom demais. Pra mim fez muito bem.
E a segunda coisa, dessa eu fiz no puerpério do Martim. Martim nasceu em fevereiro. Em janeiro, eu comecei a leitura bíblica anual. E eu fiquei assim, eu vou começar uma leitura bíblica anual agora que meu filho vai nascer, né? Assim, é muita coisa para ler todo dia, Coragem, né? Assim, é corajosa. muita coisa. Mas bora lá, vamos lá, eu vou conseguir. Aí eu lia enquanto eu amamentava. Então, e vale escutar também, né? Então, às vezes eu botava para escutar, às vezes eu botava para ler, enquanto eu amamentava. E isso me prevenia de ficar nas redes sociais enquanto eu tava Sim. amamentando. E olha, deu para ler muita coisa, viu? Porque é muito mamar. São muitas horas de mamar. E tinha hora que eu tava lendo sem entender muito bem. Tinha hora que eu tava lendo assim, mas eu falei, eu vou terminar isso e de alguma forma eu vou ser alimentada. Mesmo que sejam 2 horas da manhã agora, eu tô meio assim, eu vou ler. Em outro momento, aí esse ano eu fiz diferente. Esse ano eu parei pra ler mais estudadinho, né? Outro contexto. Mas me fez bem demais e eu consegui terminar o plano de que leitura legal, por causa Mari. da amamentação. Então essa é a minha dica, né? Acho que a Dessa usa Kindle, né? Dessa, pra A poder gente, fazer isso. na outra temporada, a gente até fez uma enquete, quem é time Kindle e quem é time fone sem Fone sem fio. fio, fone sem fio, eu adoro, Verdade. não adoro Melhores demais. amigos das Inclusive, mamães. depois desse episódio, eu ganhei um E eu fone sem comprei o fio de uma Kindle. querida amiga. Olha Agora aí. a gente fica revezando quando dá pra ler, eu leio no Kindle, quando não dá pra ler, eu ponho meu fone sem fio e a Sim, gente vai ouvindo, é uma benção mesmo. com certeza. É muito bom mesmo. Essa dica do Instagram é ótima, assim, eu dei uma boa reduzida também, eu quis desacelerar um pouco, né, esse semestre, os últimos meses principalmente, e tem sido muito bom, assim, né, eu desinstalo também, enfim, vou fazendo algumas coisas para realmente não estar ali presente e o nosso cérebro ele vai se acostumando, né? Porque até o nosso ritmo se torna muito frenético, né? Quanto mais a gente tá ali, parece que o nosso ritmo é aquele ritmo de stories, tudo muito rápido. Então a gente Até a precisa. respiração parece que fica. Eu, pelo menos, me vejo às vezes Sim, ofegante, fazendo sim, nada, assim, fazendo a vida acontecer. exatamente. Você vai Tem que encher, você finalizar vai isso, encher o né? copo de água no filtro e não consegue olhar a água subindo no copo. Você precisa pegar o celular para Sim, checar alguma rede social exatamente. Nesse enquanto você espera o intervalinho. copo encher. Muito Transbordou. doido. É, Gente, é doido. tem estudos que falam até que só o fato de seu celular estar perto de você, tipo no bolso ou no seu campo de visão, isso gera um certo nível de Ansiedade. ansiedade. Ansiedade, sim, Impressionante, né? Uma das sim. coisas que eu tenho tentado fazer, que eu acho que é a minha dica, é também de celular, porque eu acho que, gente, é o que a gente vive, né? Não dá muito pra fugir, né? Eu tenho tentado deixar o meu celular fora do meu campo de visão, quando eu tô com as crianças, principalmente. Esse meu tempo com as crianças, eu deixo fora, longe, assim. E é horrível, porque é impressionante a quantidade de vezes que eu me percebo procurando. Tipo, Sim, cadê meu celular? Aí eu, nossa, não tá aqui, tá lá no quarto. calma. Deixa. Várias vezes. Cadê? Será que chegou uma mensagem? Uhum. Não é a hora, não tá aqui. E isso me ajuda a. Tá, deixa, agora não é a hora, depois eu volto lá pra ver, né? Sim. E às vezes é porque tá tão no automático, né? Parece que tudo que a gente precisa fazer sempre está ligado ao celular. E meio que a gente tem que reaprender a, opa, não, pode ser feito depois, ou eu posso Isso. fazer outra coisa, né? É bem importante. Gente, até porque, assim, quando você para pra observar e ver, né? É o que nossos filhos mais veem a gente fazer. Sim. Cara, não pode ser isso, né? Outro dia eu tava pensando, falei, gente, poxa, eu tive acesso a celular assim desse jeito, né? Smartphone e tal, mas é muito recente, né? Eu sou adulta. O meu filho tem 2 anos, 2 anos. E ele já nasceu nesse contexto. Isso me assusta às vezes, de pensar. Hoje, eu com poucos anos já me vejo assim nesse vício, nessa pressa, nessa ansiedade. Imagina meu filho de 2 anos, que vai crescer nisso. Então, que o Senhor nos dê a graça mesmo, né? De trazermos equilíbrio, mostrarmos para nossos filhos que não é só isso, né? Que a vida não se resume a isso. Existem outras formas de viver e de levar, enfim. Desafio, né, gente? Ai, com certeza. Mas Precisamos o Senhor é bom e Ele vai dar graça, né? em tudo. Agora, a gente queria saber um pouco sobre esse seu ministério de ensinar teologia para mulheres, né? Que é um ministério super lindo.
Eu vi que tem a academia teológica e dentro dela tem várias coisas que você oferece, inclusive. Aí a gente queria saber sobre isso, sobre a academia teológica, Uhum, sobre os cursos e tudo mais, e sobre qual é a importância mesmo da gente buscar conhecimento sim. teológico, como é que a gente faz para essa Uhum. palavra não assustar a gente, ou talvez o título desse episódio é em tempos de tempestade, em puerpério, e talvez a mulher esteja assim, pelo amor de Deus, estudar teologia, eu tô vazando A leite última coisa que eu vou aqui, dar conta. não, não tô nessa fase. Mas teologia é para toda fase, né? Então o que você diz pro gente sobre isso? Ah, legal. Bom, então, para mim, assim, o Teologia para Mulheres, ele é muito fruto da minha experiência, da minha vida, né? Quando eu fui pro seminário, eu eu era muito, assim, muito inconstante na minha fé, muito confusa em relação ao que eu pensava sobre Deus, né? Então eu era muito, assim, do eu acho, né? Eu acho, eu sinto. Eu acho que Deus é assim, eu sinto que Deus é assim, eu sinto que Ele me ama, ai, eu sinto que Ele me ama. Então a minha vida era muito altos e baixos. E quando eu comecei a estudar, e aí eu falei assim, uau, tipo, existe um fundamento sólido, sabe? E quando a gente tá nesse fundamento sólido, nós conseguimos ter estabilidade, nós conseguimos ter essa segurança, essa maturidade. Isso foi muito bom. E eu pensei, poxa vida, né? Mais mulheres deveriam ter acesso a isso, porque às vezes a gente fica correndo de um lado pro outro, tentando apagar incêndio, tentando resolver. E o que a gente mais precisa mesmo é esse fundamento da palavra. E então eu falei, bom, vamos quebrar pedras, né? Começar a falar de teologia para as mulheres, algo totalmente fora ali, né, do universo delas. E então eu comecei. Só que eu entendo e eu acredito que a teologia ela realmente precisa ser prática, ela precisa trazer respostas, ela precisa fazer parte da nossa vida comum, porque senão não faz sentido, né? Onde que a gente vai aplicar isso? E a ideia é justamente essa: mostrar que o conhecimento de Deus transforma tudo, transforma a forma como eu me vejo, transforma a forma como eu vejo o meu próximo e como eu exerço a minha maternidade, a minha feminilidade, todos os meus papéis. Porque na história da teologia, né, se dizia, né, que a teologia é a rainha, né, a mãe de todas as ciências. Ou seja, o conhecimento de Deus, na verdade, é a base de todos os outros conhecimentos. Uhum. Todos os outros conhecimentos estão debaixo desse conhecimento de Deus. Então, a gente precisa realmente é, olhar para a teologia não como algo assustador, tipo, ai meu Deus, é coisa difícil, né? Porque a mente até já bloqueia, mas como algo Uhum. que faz parte. Eu brinco que estudar teologia é que nem sabe quando você come um prato, né? Você ouve falar de um prato, tipo, nossa, um prato francês, um prato, sei lá, de algum outro país. Você fala assim, nossa, que nome difícil, deve ser uma coisa super chique. Aí você descobre que, sei lá, é batata com não sei o que. Você fala, nossa, gente, é coisa Que de boa outro... analogia. Exatamente. Coisa de outro mundo. Mas aí você descobre, gente, aí, ó, eu tenho essas coisas em casa. Às vezes até já comi de um outro jeito, mas faz parte da minha realidade. Uhum. Na teologia é assim, a gente pensa, nossa, que termo é esse? Meu Deus, é coisa de outro mundo. Mas quando você se aproxima, você fala, nossa, que legal, isso faz parte da minha vida, eu só não sabia que tinha esse nome, né? Uhum. Então é muito importante isso, a nossa maternidade. Quando a gente entende a obra de Cristo, a gente vê que Cristo não só nos salvou para a vida eterna, mas para a vida que nós estamos vivendo aqui agora. Ele se importa com a vida que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, na teologia, por exemplo, a gente tem dois termos a gente fala, né? Deus é imanente e Deus é transcendente. Nossa, mas o que que é isso? A imanência de Deus nos lembra de que Deus não é um ser que criou o universo, largou e foi embora, não. Ele tá Tá aqui, longe, distante, né? distante, não, ele não se importa com as coisas humanas, né? E às vezes nós cristãos, muitos cristãos têm essa ideia, tipo, não, isso é tão pequeno, imagina que eu vou incomodar Deus com isso. Deus tem tanta coisa pra fazer, pra cuidar, no universo inteiro pra governar. Ele vai se importar aqui com a minha dificuldade de amamentar, porque eu não tô conseguindo amamentar. Aí a gente nem ora. A gente nem ora por isso, porque a gente Uhum. acha que é insignificante demais pra Deus.
Mas, quando a gente entende que Deus é imanente, poxa, Deus tá aqui. Ele se importa, ele caminha com a gente, sabe? Ele anda com a gente. Então eu posso sim orar sobre o meu bico que tá rachando. Eu posso orar pelo meu bebê que tá há 2 dias sem conseguir fazer cocô, porque Deus se importa. Porque ele é um Deus imanente. Ele é um Deus presente. Então essas coisas nos auxiliam. Então a ideia do Teologia para Mulheres é realmente trazer essa teologia para a vida comum, né? Essa teologia na vida ordinária. E a Academia Teológica foi uma ferramenta que nós encontramos para organizar, porque até então Teologia para Mulheres tinha o blog e o perfil, onde a gente ia compartilhando mais, assim, vocês sabem que Instagram é ali, né? Entra gente, sai gente o tempo todo. O fluxo e o ritmo é muito rápido. A gente não conseguia reter o conhecimento, né? Tipo, um começo, um meio e um fim. Aí foi quando a gente pensou, vamos criar um lugar onde as mulheres conseguem ter um conhecimento contínuo, né? Elas conseguem ter um processo de aprendizado. E aí nasceu a Academia Teológica com essa proposta, né? De ensinar teologia. A gente tem um curso de teologia, a gente tem um clube de assinatura, onde elas têm devocionais e várias coisas. E a ideia é essa. E eu fico muito feliz porque a gente tem muitas mães, né? Então é muito legal, porque é tipo assim, gente, é possível, então, né? Às vezes elas mandam fotos lá, gente. Esses dias alguém mandou assim: fale que você é mãe e fez devocional sem dizer uma só palavra. Aí tava lá, a casa toda de cabeça. Pensei que era a Bíblia rabiscada, porque a minha também é assim. Dá pra ver que Mas o eu tava devocional aberta, alguém foi. E é assim, gente, né? Eu acho falar que a teologia na vida da mãe acontece em salas de aulas diferentes. Então, às vezes é na cozinha, às É vezes verdade. em cima do tatame, com criança brincando ali. E é assim, porque é ali que Deus nos encontra. É ali onde Ele quer ser conhecido, né? Então, onde nós estamos. E isso é muito legal. Então, é acessível, sim, faz parte. E esse conhecimento de Deus, gente, nos ajuda a vencer as nossas batalhas. Ele nos ajuda, assim. Não, a gente pode ler 300 livros sobre maternidade, sobre criação de filhos, mas no fim das contas, é a palavra, o conhecimento da palavra, essa intimidade é de onde vem a nossa sabedoria, realmente. Que livro nenhum vai trazer. Livro nenhum. Somente, realmente, a palavra do Senhor e o relacionamento, né, com Ele. Amém. Isso é muito verdade, assim, é inegável, né, que no puerpério parece que o nosso tempo vai embora, né, e assim, não sobra nada. Mas muitas vezes a gente encontra um tempo para ler sobre o sono, que não tá funcionando de jeito nenhum, ou sobre a introdução alimentar, né, que não tá funcionando de jeito nenhum. A gente encontra uma brechinha ou outra. Isso é ótimo, né, a gente incentiva mesmo quem tá passando por essas fases buscar conhecimento, mas não em detrimento do maior conhecimento que a gente precisa ter, que é do nosso Deus, né? Que é Ele que vai nos capacitar para passar por tudo, para viver tudo. E é dele que a gente precisa, né? Mais do que qualquer outra coisa, né? Ele que vai nos dar o alimento, Ele que vai nos dar o sustento, a força, o fruto do Espírito para a gente ter paciência, alegria, domínio próprio, paz, né? É dele. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, porque não tem E tempo às nenhum. vezes, né, Andressa, a gente quer respostas rápidas, né? A gente vive nessa Exato. tudo fast, né? E a gente, poxa, a gente tem tempo para ver um vídeo, às vezes, que vai ensinar algo pontual que a gente quer, para ler um livro ali, mas a gente não quer ir pra palavra porque dá trabalho. Dá trabalho mastigar a palavra. A gente já quer tudo mastigadinho ali, diluído. Exatamente. Dá trabalho, a gente não quer. Mas é aquele fruto que permanece. No fim das contas, é o único fruto que permanece, né? Vai entrar e vai ficar, né? Pois é. E Prisca, ai, a gente tá chegando ao fim da nossa conversa. Nem acredito, a gente nem viu o tempo passar. Verdade. Como é bom, né? Que delícia. Como o Senhor é bom de fazer essas conexões. Que bênção. E Prisca, assim, talvez pra gente finalizar, assim, foi uma bênção. Você já falou, já deu muitos conselhos e tudo, mas, sei lá, se a gente fosse, né, pra fechar, encerrar, qual seria o conselho ou uma orientação, algo do seu coração, assim, pra quem tá nos ouvindo, né? Pra quem tá passando por uma fase difícil, como, né, a introdução que a gente fez, desse tema de tempestade, de estresse e tudo. Sabe, o que vem no seu coração, assim, pra dar ânimo, esperança, de que, calma, gente, calma. Existe uma saída, né?
Esse ano a gente teve a conferência de mulheres, né? A conferência Corandel. E o tema foi baseado no livro de Eclesiastes. E eu acho que a maior lição, assim, que eu aprendi é aquilo que o texto vai falar no capítulo 3 do tempo, né? Para tudo há um tempo, para tudo há um propósito debaixo do céu. E é muito importante nós termos isso. O puerpério é uma fase, vai passar. O caos é uma fase, vai passar. Por mais que quando a gente tá na situação, né, a gente não consegue enxergar nada, você fala assim, não, Deus não tem propósito nenhum nisso. O propósito deve ser me enlouquecer, porque eu não tô conseguindo. Mas Deus tem um propósito. E às vezes não é sobre as circunstâncias, o que você está fazendo, mas é muito mais sobre quem você está se tornando nesse processo, sabe? Quem o Senhor está te moldando, quem o Senhor quer te tornar. E é sempre alguém melhor do que você era. É sempre alguém mais forte. É sempre alguém mais parecida com Cristo. Então, não se poupe, não tente fugir do processo, sabe? Abrace esse momento, abrace essa estação com tudo que ela tem. Ela é agridoce, justamente, né? É uma bênção. E a gente tem essa concepção de se é bênção, vai ser gostoso, só. Não. Às vezes a bênção, ela vai ter seus espinhos, né? Ela vai ter as amarguras. Mas, apesar disso, Deus vai usar isso para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, entender que há um tempo, que é o tempo de Deus para a sua vida. É a estação que Deus, desde a eternidade, estabeleceu para você viver, para te tornar mais parecido com Cristo. Então, existe um alvo na nossa vida, na nossa história, que é sermos mais parecidos com Cristo. E Deus usa absolutamente tudo para isso, inclusive o puerpério. Então, não rejeite o puerpério, não despreze, não ache que, nossa, parece que é um atraso na minha vida, nos planos de Deus para mim. Não, é parte do plano. É parte do plano daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, não é um atraso, não é um peso, mas realmente é um processo que Deus quer trazer. Então, viva esse tempo, viva essa estação com graça, sabendo que vai passar e quando a gente menos espera, né, gente? Passa tão rápido, a gente começa a olhar assim e fala, gente, passou, não acredito. E quanta coisa, quantas memórias, quantos aprendizados ficam disso. Certamente, eu acho que todas vão concordar, a gente sai mais forte dele. Definitivamente. Nossa, a gente cresce, assim, a gente se alarga, a gente se estica, a gente realmente se aprofunda, né? E é Deus conosco. Então, eu acho que o maior conselho é esse, realmente viva esse tempo. Lembre-se que há um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo que Deus estabeleceu. Então, confie em Deus, sabe? Confie no autor, descanse nele e busque a ele, porque realmente assim, a gente não consegue, sem mim nada podeis fazer, realmente. Sem o Senhor, se o Senhor não for o Senhor da nossa maternidade, se Ele não estiver conosco no barco do puerpério, nós vamos sucumbir. A gente precisa dele conosco nessa fase também. Então buscar isso, pedir esse auxílio dele e viver essa estação com alegria, com graça, né? Com gratidão. E o Senhor, Ele vai nos ajudar. Eu acho que um exercício que eu tenho buscado praticar sempre é a gratidão. Eu conto pelo menos assim 4 motivos todos os dias para agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por isso. Legal. Senhor, obrigada por isso. Senhor, obrigada por isso. Isso faz um bem para nossa mente, para nosso coração, porque nos lembra de como o Senhor tem sido bom, do quanto Ele tem feito por nós, né? De como Ele tem nos renovado. Então, acho que esses seriam os meus conselhos aí. Maravilhosos, anotei, colocarei em Excelente. prática, se Deus quiser, a partir de semana que vem. Amém! Ai, meu Deus. Pois é, aí a gente volta pra contar Emoção. como vai ser o terceiro puerpério, né? Como é que é um puerpério de uma que Esse tem de podcast. 3 e um de 1 ano e meio em cima, Sim. ó, além do neném. Esse podcast foi providência de Deus para a sua vida. Providência de Deus e eu que escolhi o tema, né? Então, Então, pronto. a gente também Deus não te deu todas as jeitinho. ferramentas. Ai, muito Tá bom. certo. Prisca, eu gostei demais. Quero continuar aprendendo de você, com certeza. Eu tava
além do seu e-book, agora eu vou ter que fazer o curso. O próximo que eu quero fazer é sobre reforma, que eu tô super Ah, interessada. legal. E a Desse estava me falando que ela fez o de Efésios, né? O devocional de Ai, que Efésios. Inclusive, assim, foi muito interessante o que Deus fez na minha vida. Também por meio do seu livro, né, do seu material. Eu estava estudando Efésios há um tempo e aí eu vi que estava na véspera do lançamento do legal. seu livro. Eu falei, quer saber? Vou comprar também. Aí foi engraçado, o povo tava até me zoando, você não vai sair de Efésios? Não, eu falei, não, ainda tem muito que cavar aqui nesse livro aqui. E foi uma experiência muito, muito interessante do Senhor me encontrar mesmo, Ai, que por legal. meio de me aprofundar em alguns textos. Então, eu sou muito grata a Deus Ah, pela sua vida e pelos materiais que Ele tem te capacitado a escrever. ai, glória a Deus, fico muito feliz. Obrigada. Fala pro pessoal onde que eles encontram tudo isso, como é que eles acompanham o seu trabalho. Ah, legal. Bom, vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é @Prisca Mendonça. Também pelo Teologia para Mulheres, que é o @Teologia para Mulheres, _. E no meu perfil pessoal eu compartilho mais sobre a vida, algumas reflexões sobre maternidade, vida comum, devocional, discipulado. No Teologia para Mulheres também a gente tem falado mais desse aspecto da teologia na vida prática. E é isso. O livro ele tá na Amazon, né? Só pesquisar lá Efésios para Nós. E o e-book Maternidade Ordinária. No meu perfil e no perfil Teologia para Mulheres tem lá um linkzinho, né? O Linktree. Aí tem lá o botãozinho para vocês adquirirem. Maravilhoso. Tenho certeza que as nossas ouvintes vão gostar muito do material. E é isso, né? Desse, você tem mais alguma coisa pra dizer? Muito. Não, só agradecer mesmo. O coração tá quentinho aqui, cheio. Ai, Foi muito gostoso. Eu também anotei coisas aqui, já vou até tô nos post-it aqui, ó. Até vou colar na parede. Alguns lembretes importantes pro nosso dia a dia. hum, E agradecer o seu tempo também, por isso que sua dedicação. Sim. E agradecer o seu sim, né? Porque a gente sabe da intensidade que é ter a maternidade sim, e produzir muitas coisas além disso, né? sim. Que o Senhor continue te capacitando, te abençoando seu casamento, sua família, seus filhos, ministério, Amém. enfim, toda a sua vida, Ó, para já que você falou no continue plural, hein? frutificando. Já Ó, falou no plural. Amém! Nem percebi, ó. Mas muito obrigada, Prisca. obrigada, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite. Foi um papo muito bom. A gente sempre precisa relembrar dessas verdades, né? Então eu também fui super, super abençoada e edificada. Coisa boa. Então a gente marca outro episódio na próxima temporada, tá bom? Pronto, tô pronto. Para falar sobre outros assuntos. E eu espero que Uhum. vocês ouvintes tenham gostado também. E a gente volta na semana que vem com um novo episódio. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente. Tchau.